Olá, turma. Vamos continuar nossos estudos. Nessa aula, eu quero continuar falando a respeito dessa, dessa matéria bem específica, né, da filosofia, que é a lógica. Na aula anterior, a gente viu um pouco o conceito de lógica, certo? Vimos que a lógica é um estudo, é a ciência que estuda os métodos e princípios de inferência. Vimos um pouco a respeito da história, né, que é uma disciplina que o primeiro a fazer um estudo sistemático e a compor uma obra voltada para ela foi o Aristóteles. Vimos que ao longo da história a lógica aristotélica, né, que é considerada a lógica tradicional ou lógica clássica, ela teve posteriormente um aprofundamento matemático com Gottlob Frege no século XIX, certo? E é uma área de estudo, uma disciplina em que a filosofia e a matemática dialogam bastante, certo? A gente viu também o conceito de sentença, né, e de proposição. Vimos que a sentença ela tem mais a ver com a expressão, certo? A expressão sintática, digamos assim, numa frase, certo? Portanto, algo mais linguístico. A proposição ela se refere mais ao conteúdo, à significação ou ao significado que a sentença expressa, e a gente vai se interessar principalmente com a proposição, ou seja, com o significado das proposições, das frases. A gente viu que tanto quando a gente fala sentença como quando a gente fala proposição, nós estamos falando de enunciados com sentido completo e com valores de verdade, ou que podem possuir, ou que possuem valores de verdade. Valor de verdade não significa que a proposição, o enunciado, a sentença seja verdadeiro. Significa que pode ser verdadeiro ou falso. Quando a gente fala valores de verdade, ou seja, que cada proposição, que qualquer sentença, ela, para ser uma sentença, para ser uma proposição, ela precisa de ter sentido completo e possuir valor de verdade, significa que ela pode ser verdadeira ou falsa. Os valores de verdade que nós trabalhamos na lógica clássica, que é um tipo de lógica chamada ambivalente, tem dois valores, justamente por isso que é ambivalente, perdão. Esses são os dois valores de verdade que nós trabalhamos, verdadeiro ou falso, certo? Então, uma proposição é uma frase dotada de sentido completo e de valor de verdade. A aula de hoje, vocês vão ver esse assunto, vão poder ler e aprofundar depois de assistir o vídeo, nas páginas 103, 104, 105 e 106 do livro didático, certo? Então, depois que assistiram o vídeo, vão lá, peguem um livro didático e leiam das páginas 103 a 106. Na aula de hoje eu quero falar para vocês a respeito dos princípios lógicos fundamentais. Novamente, devo reiterar, os princípios lógicos fundamentais da chamada lógica tradicional, lógica clássica, lógica aristotélica, certo? Então, os princípios lógicos fundamentais. Por que eles são chamados, esses três princípios que nós vamos estudar, por que eles são chamados de princípios lógicos fundamentais? Porque eles regem as relações entre os termos aqui, lembrem da aula anterior, falando de conceitos, certo? A expressão de um conceito. E também rege as relações entre as proposições ou sentenças. Então, vejam só, esses princípios eles são evidentes e indemonstráveis. Por isso também eles são às vezes caracterizados, chamados de leis do pensamento, certo?
Por que são leis do pensamento? Por que são princípios evidentes e indemonstráveis? Porque quando você tenta demonstrá-los, você já está necessariamente usando eles, certo? Então não existem outros princípios para demonstrar esses princípios lógicos fundamentais. Eles são autoevidentes. Se eu tentar justificar qualquer um deles, eu vou usar algum deles, certo? Então é impossível a gente raciocinar, no sentido comum do termo, né? Compor um raciocínio também no sentido que a gente viu na aula anterior, é impossível a gente raciocinar desobedecendo a essas leis, certo? Pois bem, o primeiro desses princípios a gente chama de princípio de identidade. O que enuncia o princípio de identidade? O princípio de identidade enuncia que todo objeto é idêntico a si mesmo. Quando eu falo objeto, falo no sentido genérico, certo? No sentido, eu posso dizer também, todo conceito é idêntico a si, certo? Qualquer objeto, em termos conceituais, quando você pensa um conceito de algo, esse objeto ele é sempre idêntico a si mesmo. Por isso o nome é princípio de identidade. Aqui eu coloquei como exemplo, aqui, ó, A igual a A. A proposição A igual a A. Você pode pensar tanto a letra A é igual à letra A, ou substituir a letra A por algo, por algum objeto que seja ele mesmo, e obviamente você vai concluir que o objeto é idêntico a si mesmo. Então o princípio de identidade é a lei básica do pensamento, certo? Pois bem, o segundo princípio é chamado de princípio de não contradição. O que enuncia o princípio de não contradição? O princípio de não contradição diz que duas proposições contraditórias não podem ser nem ambas verdadeiras, nem ambas falsas ao mesmo tempo, certo? Uma proposição ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa também, certo? E duas proposições contraditórias não podem ser nem ambas verdadeiras nem ambas falsas ao mesmo tempo. Isso já a gente vai detalhar mais à frente. Mas veja aqui é um exemplo, né? É falso que chove e não chove. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é falso afirmar que ao mesmo tempo chove e não chove, certo? Então, se eu coloco essa proposição numa mesma relação, eu não posso dizer que ela é falsa e verdadeira ao mesmo tempo, certo? Se eu dissesse, mas chove aqui e, não chove, e em outro lugar não está chovendo, aí tem uma relação diferente. Eu não posso dizer que aqui chove e ao mesmo tempo não chove, certo? Pode não chover em outro lugar. Então, aí já é outra, eu estou colocando uma relação de diferenciação, certo? Então, o princípio de não contradição é esse. É falso, aqui é um exemplo, né? É falso que chove e não chove. Né? O terceiro princípio, a gente chama de princípio do terceiro excluído. O que enuncia esse terceiro princípio? O princípio do terceiro excluído enuncia o seguinte: para qualquer proposição P, ou P é verdadeiro ou P é falso. E não há uma terceira alternativa, certo? Ou P é verdadeiro ou P é falso, não há uma terceira alternativa. Ou é verdadeiro que chove ou é falso que chove. Não há uma alternativa aí. Ou é verdadeiro que Michele recebeu 89 mil na sua conta, né, do Queiroz, ou é falso que Michele recebeu 89 mil do Queiroz. Ou é verdadeiro ou é falso. Não há uma terceira alternativa possível. Então, as três leis fundamentais, segundo a lógica clássica, né, de acordo com a lógica clássica, são essas: princípio de identidade, princípio de não contradição e princípio do terceiro excluído. Esses princípios, eles regem todas as proposições. Isso significa que eles condicionam
o valor de verdade, certo? Que nós atribuímos a essas proposições. Ou seja, é a partir desses princípios que nós podemos dizer se uma proposição é verdadeira ou se ela é falsa. Não há como fugir deles, certo? As proposições categóricas, lembrem que eu também falei na última aula a respeito de proposições categóricas, que são aquelas proposições que afirmam ou negam a relação entre classes, entre conceitos, né? Por exemplo, o quadro é branco, é uma proposição categórica, afirma uma relação entre o conceito de quadro e o conceito de branco. Esses tipos de proposições categóricas podem ser classificadas quanto à quantidade ou quanto à qualidade, certo? Como não tem muito espaço, eu coloquei já aqui, ó, qualidade e quantidade. Então, o que diz essa classificação das proposições categóricas segundo a qualidade? Ela nos diz que as proposições podem ser afirmativas ou negativas, ok? Bem simples. E quanto à quantidade? Quanto à quantidade, as proposições podem ser universais ou gerais, ou então particulares, certo? Então vejam só, nós temos proposições afirmativas e negativas e temos proposições universais e particulares. Se nós cruzarmos essas classificações de qualidade e quantidade, nós vamos ter 4 tipos de proposições. Quais são esses tipos? Afirmativa universal, eu coloquei aqui só a letra também pela questão do espaço, mas veja que é uma abreviação para afirmativa universal. Podemos ter também uma negativa universal. Podemos ter uma particular afirmativa ou vice-versa, afirmativa particular. E podemos ter uma particular negativa ou uma negativa particular, tanto faz. A ordem dos tratores não altera o arado. Qual é a palavra, digamos assim, que caracteriza, qual é o termo que vai caracterizar e fazer a gente identificar facilmente se trata de alguma desses tipos? Por exemplo, o termo todo. Quando eu faço uma proposição afirmativa universal, eu uso a palavra todo. Por quê? Porque eu vou afirmar universalmente para uma determinada classe um determinado atributo. Então eu vou usar todo. Por exemplo, se eu afirmo que todo ser humano é mamífero, eu estou fazendo uma proposição afirmativa universal. Ou universal afirmativa, tá? Essa ordem não importa, certo? Porque eu estou atribuindo a todos os indivíduos de uma determinada classe um determinado atributo. Todo ser humano, certo, é mamífero. Esse é um exemplo, só um exemplo, de proposição afirmativa universal ou universal afirmativa, certo? Mas pode ser qualquer outra que você atribuir por meio desse termo todo um determinado predicado a uma determinada classe de indivíduos. Todo mundo odeia o Cris, por exemplo, né? Todo mundo odeia o Cris. Eu estou fazendo uma proposição, enunciando uma proposição afirmativa universal. Qual é o exemplo de proposição negativa universal? É nenhum. Com o termo nenhum, eu nego, por isso é uma proposição negativa, um atributo a todos os indivíduos de uma determinada classe. Por exemplo, nenhum ser humano é invertebrado. Nenhum ser humano é invertebrado. É uma proposição negativa universal ou universal negativa. Poderia dizer também ninguém odeia o Cris, certo? Seria também um exemplo. Um exemplo de particular afirmativa ou afirmativa particular é quando eu utilizo o termo algum.
ou alguns, certo? Alguns americanos são tapados. Alguns americanos são tapados. Eu estou fazendo uma afirmação, é uma proposição afirmativa particular, porque eu não estou atribuindo o atributo, o predicado de ser tapado a todos os indivíduos da classe, né, do conjunto norte-americano, mas somente a alguns, certo? Por exemplo, o pessoal da Ku Klux Klan. Então, aqui, essa proposição, quando eu uso alguns americanos são tapados, eu estou afirmando um predicado somente para um determinado conjunto. Isso também vocês podem ver lá no nos diagramas de Venn, que está, eu acho que entre essas páginas que eu falei, 103 a 106, certo? Que é o círculozinho que dá para você ter uma representação gráfica talvez melhor dessas relações entre conceitos, né? E aqui, por último, um exemplo de proposição particular negativa. É quando eu digo algum não, certo? Alguns não. Eu nego um atributo somente a determinada parte daquele conjunto, daquela classe, certo? Por exemplo, alguns brasileiros não são racistas. Alguns brasileiros não são racistas, certo? Então, eu estou afirmando algo de um grupo e não de todos, ok? O interessante, essa parte de entender que esse todo, nenhum, algum, é bem simples. O interessante é a gente entender as relações que existem entre essas proposições. Por quê? O que eu estou querendo dizer com isso? Isso aí vai formar o chamado quadrado de oposições, que vocês vão ver na página 106. Vejam lá na página 106, quadrado de oposições. No quadrado de oposições fica claro, a gente vê que, por exemplo, uma proposição afirmativa universal, ela é contrária a uma proposição negativa universal. Isso significa o quê? Significa que ambas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. No entanto, ambas podem ser falsas ao mesmo tempo, certo? Por isso elas são chamadas de contrárias e não de contraditórias. Qual a diferença? As proposições contraditórias, elas não podem ser nem verdadeiras ao mesmo tempo, nem falsas ao mesmo tempo, certo? Por exemplo, vamos lá. Se eu afirmo todo brasileiro é racista, certo? Se é verdadeiro que todo brasileiro é racista, então é falso que nenhum brasileiro é racista, certo? E se eu afirmo que nenhum brasileiro é racista, se eu acredito que é verdadeiro que nenhum brasileiro é racista, então é falso que todo brasileiro é racista. Agora veja só, se eu digo que é falso que todo brasileiro é racista, também pode ser falso que nenhum brasileiro é racista. Elas podem ser, então, falsas ao mesmo tempo. Não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Elas são contrárias. Agora, como é que caracteriza, então, as contraditórias? As contraditórias não podem ser nem verdadeiras ao mesmo tempo, nem falsas ao mesmo tempo. Vamos pegar o mesmo exemplo. Se é verdadeiro que todo brasileiro é racista, então é falso que algum brasileiro não é racista. É falso. Se essa aqui for verdadeira, essa aqui vai ser falsa. Elas são, portanto, contraditórias. Porque, olha só, se for verdadeiro que algum brasileiro não é racista,
Então vai ser necessariamente falso que todo brasileiro é racista. Porque veja só, é bem simples. Quando eu afirmo a palavra todo para uma determinada classe, né, atribuo um determinado predicado a todos os indivíduos de uma determinada classe, basta um exemplo, um indivíduo que não contém aquele atributo para falsificar a tese de que todos são, né? Então, quando eu afirmo, por exemplo, que todo político é ladrão, todo político é corrupto, se tiver um que não é, então já não posso afirmar que é todo, ou todos, né? Então, o que caracteriza as contraditórias? As contraditórias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nem falsas ao mesmo tempo. Quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Quando a outra é verdadeira, a uma é falsa, certo? Vejam lá no quadrado de oposições.